Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Felipe e Bartolomeu; Tomé, Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Labeu, apelidado de Tadeu; Simão, o zelote; Judas Iscariote, aquele que o traiu. Então, quando você souber o nome dos 12 discípulos, dá para você vir aqui em Mateus capítulo 10, você já vai saber o nome dos 12 discípulos. Amém? Aí o versículo 5: Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar, dizendo: É chegado o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Quando Jesus, Ele chama os discípulos e Ele capacita os discípulos, porque todo chamado é capacitado por Deus. Todo aquele que Ele chama, todo aquele que Ele escolhe, todo aquele que Ele chama à presença dEle, Ele capacita. Então nós vemos os discípulos começaram a caminhar com Jesus sem saber nada. Discípulos só ouviram a voz de Jesus só falando: segue-me. E eles seguiram Jesus. Mas chegou o momento deles fazer a missão. Aí Jesus dá autoridade, Jesus dá poder, e Jesus capacita cada um deles. Irmãos, em nome de Jesus, continua firme, continua de pé, continua servindo a Deus, porque Ele derrama poder sobre a minha vida e sobre a nossa vida para a gente pregar o Evangelho. Então, continue servindo a Ele e glorificando a Ele. E Ele diz para que os discípulos fossem e entrassem para pregar o Evangelho. E os discípulos foram pregar o Evangelho, foram pregar a palavra de Deus, foram pregar a palavra do Senhor. E quando os discípulos foram pregar o Evangelho, nós sabemos que em outros contextos, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, os demônios se submeteu, e os discípulos voltaram tudo alegre com a notícia: os demônios submetem a nós, nós curamos enfermos. Aí Jesus: antes se alegrai, para o vosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, é maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso receber poder de Deus, é maravilhoso pregar o Evangelho, é maravilhoso quando Jesus usa a nossa vida para expulsar um demônio, curar uns enfermos, porque não que é gostoso ficar expulsando demônio, gostoso é ver uma vida liberta, e não que é gostoso ver as pessoas enfermas, não, mas gostoso é ver uma vida ser curada quando ela precisa. Mas o mais maravilhoso ainda é quando o nosso nome é escrito no livro da vida. Diminui um pouco esse outro ventilador aqui. Mas o mais maravilhoso ainda é quando o nosso nome é escrito no livro da vida. Então que o meu e o seu nome, igreja, possa estar escrito no livro da vida. Porque esse livro é o maior dos livros. Esse livro é o livro que não vai estar o nome de todo mundo, mas que o nosso nome possa estar lá. Porque a Bíblia é bem clara que não é todos que vão ser salvos. A vontade de Deus é que todos se arrependam, mas nem todos vão ser salvos. Nós já tiramos aí por Lázaro e o rico, nós já sabemos para onde o rico foi. Então já mostra que teve uma pessoa que não foi salva. Então nem todo mundo vai ser salvo, mas que eu e você servimos a Cristo para que o nosso nome esteja no livro da vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz: e enviou estes 12 e ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho da gente, nem entreis em cidade samaritana, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus irmãos, Israel era o povo escolhido, o povo chamado de Deus, mas eles estavam perdidos.
Meus irmãos, já pensou? Um povo ser o povo escolhido, ser o povo chamado, mas está perdido. Vocês já pararam para pensar nisso? O povo ser o povo escolhido, ser o povo chamado, mas está perdido. É igual o filho pródigo e o filho também que estava perdido na casa do pai. O filho pródigo saiu da casa do pai, e o outro filho não saiu da casa do pai. Mas você tem uma ideia, os dois estavam perdidos. Um estava perdido dentro e outro fora. E o que estava dentro simbolizava a casa de Israel, e o que estava de fora simbolizava os pecadores, os publicanos. E o que estava dentro simbolizava o quê? Os fariseus, que diziam: nós está salvo, nós está curado, nós está liberto. Mas, meu irmão, eles estavam perdidos dentro da casa de Deus, dentro da casa do Pai. O filho estava perdido. Israel estava perdido na terra santa. Israel estava perdido com Jesus perto deles. Israel estava perdido tendo a lei. Israel estava perdido tendo a palavra. Meus irmãos, você já pensou a gente perdido tendo a palavra de Deus? E já pensou a gente estando perdido sendo escolhido? Nós estando perdidos sendo chamado? E era assim que o povo estava, perdido. Por quê? Porque eles estavam perdidos, porque eles não ouviram a voz do pastor. Se tem uma coisa que você deve ouvir, irmão, é a voz do pastor. Quando eu estou falando pastor, nesse contexto eu não estou se referindo a mim, mas eu estou falando a Jesus. Israel, primeiro pastor deles era Deus. Quando Davi fala o Senhor meu pastor, está referindo a Deus. No Novo Testamento, o Senhor é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Israel ouviu a voz do pastor, Deus não ouviu. Porque se tivesse ouvido, eles não estavam perdidos. Sabe o que nos faz se perder, irmão? É a gente não ouvir a voz de Deus. E a gente pode estar perdido dentro da casa de Deus, como o filho estava perdido dentro da casa do pai. E que maravilhoso a gente entender que mesmo assim, Israel perdido, mesmo ele estando na terra santa, estando na palavra, ainda Deus falou: ide pregai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus é tão bom que ainda tem misericórdia de quem está perdido. E mesmo sendo conhecedor, tendo a palavra, ainda Deus tem misericórdia e chama de volta para Ele. Porque se não é Deus, irmão, trazer de volta, ai de mim, ai de você. Não sei porque o Senhor está me levando para o filho que estava perdido dentro da casa. O filho que estava perdido dentro da casa, nós conhecemos a história do filho pródigo que saiu dentro da casa. Os dois filhos, um pediu parte da herança, saiu, gastou tudo, e o outro estava dentro de casa. Nós sabemos que o filho pródigo gastou tudo, mas depois ele reconheceu, falou: não, quanto jornaleiro da casa do meu pai, como melhor que eu, pequei, errei, falei contra meu pai, mas eu não sou digno de ser chamado mais filho dele, mas eu vou voltar, eu vou pedir perdão, vou me arrepender. Aí nós sabemos, o filho voltou, o pai recebeu, colocou o anel, trocou a veste, fez um churrasco, vamos dizer assim para nós hoje. Estava festejando, porque o filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Porque quem está perdido, além de estar perdido, está morto. Quando eu falo assim, é espiritualmente. Pode ver que aquele homem falou assim: meu filho estava perdido, estava morto e reviveu. Porque quem está no mundo, está sem Jesus, está morto espiritualmente. Aí, quando a festa está rolando, a comemoração porque o filho voltou, o que estava dentro de casa, que naquele momento não estava, estava no campo, chegou e falou: que barulho é esse? Aí ele fica sabendo: ó, o pai, seu pai está fazendo uma festa aí para o seu irmão. Seu irmão voltou. Aí ele fica revoltado: mas meu pai nunca fez isso por mim, mas meu pai nunca...
E não queria entrar, mas o pai fala: meu filho, seu irmão estava perdido, ele voltou. Fala: mas pai, mas você nunca fez uma festa dessa para mim? O pai fala: filho, se todo tempo você estava aqui comigo, todo tempo você tinha tudo. Todo tempo você tinha tudo. Mas ele não entendia que ele tinha tudo na casa do pai. Ele não entendeu que ali ele estava com tudo, irmãos. E mesmo assim ele ficava julgando o irmão estando com tudo, ou seja, perdido dentro da casa, não entendendo que debaixo da casa do pai ele estava protegido e tinha tudo que ele precisava. Porque assim simbolizava os fariseus. E também o povo de Israel. Meus irmãos, você entendeu que na casa de Deus você tem tudo? Você entendeu que na casa do Pai você tem tudo? E que Deus não quer que a gente fique perdido dentro da casa dele? Que Deus não quer que a gente fique afastado? Quando a gente está perdido, eu vou só dar uns exemplos. Eu não ia pregar assim não, irmãos. Mas Deus é bom. Sabe quando a gente está perdido? Quando Deus salva um pecador, e Deus vai lá e abençoa um pecador, aí nós estamos dentro da casa de pai: pai, faz tempo que eu estou te servindo, o senhor nunca fez nada disso por mim. Deus falou, aí, aqui né, vamos trazer como o pai falou para o filho: filho, você está na minha casa, você não está percebendo que você tem tudo? Você não percebeu? Seu irmão se afastou, seu irmão sofreu, seu irmão desejou comer bolota de porco, mas você estava sempre aqui comendo arroz, comendo feijão, comendo o necessário, eu te sustentando, eu te abastecendo, eu cuidando de ti, e você fica aí dizendo que não tem nada? Não é hora da gente sair da casa do pai, e nem é hora da gente ficar perdido na casa do pai. Se você é a casa de Israel espiritual, porque vocês sabiam que tem o Israel espiritual, que é a igreja, que somos nós. Se você é o Israel espiritual, o pai não quer que você esteja perdido. O pai quer que você esteja conectado com ele. O pai quer que você esteja na presença dele. Então, em nome de Jesus, não reclame de nada, agradeça a Deus, louve a Deus, bendiza a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque se nós estamos na presença de Deus, na casa do Pai, ouvindo a voz de Deus, agradecendo, valorizando, cultuando a Ele, não reclamando, não murmurando, não achando que Deus não nos ama, que Deus prefere um do que os outros, que Deus faz para um e não faz para o outro. Meus irmãos, se nós não estamos assim, significa que a gente está achado, significa que a gente está na direção certa. Mas se aí você está na casa de Deus, não praticando a palavra, reclamando de quando Deus salva alguém, de quando Deus cura alguém, de quando Deus liberta alguém, de quando Deus levanta alguém, de quando Deus transforma alguém, significa que a gente está perdido dentro da casa do Pai. Se estiver perdido, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de ser achado. Eu nunca preguei dessa maneira, meus irmãos. O povo tinha a palavra, gente. O povo tinha lei para guiar eles. Tinha os profetas. Tinha João Batista que veio preparando o caminho. Ou seja, eles tinham tudo para estar não perdidos, mas achados. Eles tinham tudo para estar na presença de Deus. Eles tinham tudo para ser discípulo de Jesus, para andar com Jesus, mas Jesus chama 12 e fala: vai pregar para esse que está perdido. Meus irmãos, Israel ficou perdido muitos anos. Não foi pouquinhos anos que Israel ficou perdido, não. Nós vemos que Israel sempre se perdia, voltava para Deus, pecava, se perdia de novo. Voltava, pecava, se perdia de novo. Meus irmãos, quantas vezes a gente vai ficar se perdendo? Deus não quer que a gente se afasta dele. Deus não quer que a gente se desvia dele. Deus não quer que a gente se perde. Deus não quer isso de mim nem de você. Aí eu já falei, quando a gente se perde? Quando a gente para de praticar a palavra. Quando a gente fica reclamando que Deus faz na vida de um, faz na vida de outro.
Quando a gente está na presença de Deus, ouve a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus. Quando a gente está no culto, e Deus está falando com a gente, mas a gente finge que o culto não é para nós. A gente está perdido. E a gente precisa ser achado. Aí o que Deus faz? Deus levanta um discípulo para pregar o Evangelho. E sabe o que o Evangelho faz? Ele salva. O Evangelho ele cura, o Evangelho ele liberta, o Evangelho ele traz de volta aquilo que estava perdido. O Evangelho ele traz de volta, porque o Evangelho é a boas novas. Vocês lembram também de Zaqueu que estava perdido? Jesus é o Evangelho, Jesus é a boas novas. Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu, Zaqueu voltou. E ele diz, ele também era uma ovelha perdida, um filho de Abraão, estava perdido, mas agora ele foi achado. Mas Zaqueu também conhecia a lei, meus irmãos. Conhecia a palavra. Então, não seja perdido conhecendo a palavra. Não seja perdido estando na casa de Deus. Não seja perdido estando servindo ao Senhor. E se você está perdido, o Evangelho chegou na tua vida hoje. Volta para Jesus, fala, Jesus, me perdoe, eu estava só reclamando. Jesus só estava murmurando. Jesus, sabe, eu estava reparando a vida dos outros, não olhava para mim o que o Senhor fez na minha vida. Jesus, eu não estava mais praticando a tua palavra, eu não estava orando, não estava lendo a Bíblia, eu não estava estudando. Eu não tinha desejo mais de ver as coisas do Senhor, nem vontade eu estava tendo de ir para o culto. Senhor meu Deus, me ajuda. Me ajuda, pede ajuda para Ele, que Ele te ajuda. Pede força para Ele. Irmãos, uma coisa que aí você deve ter percepção, é quando a gente vê que está fraco. Não tem uma pessoa quando sabe que está doente, o que ela faz? Se ela tem humildade, ela vai procurar um médico. No caso nós oramos, buscamos Jesus, Jesus curou, amém, nem precisa de médico. Agora se tem coisa que precisa, o que a gente vai fazer? Vai procurar o médico. Agora eu digo, às vezes a gente está perdido, a gente está fraco, a gente não está tendo desejo de buscar a Deus, não temos desejo de orar, de estudar a palavra, não temos desejo de ver o irmão abençoado, e a gente fica ali, a gente não percebe que tem alguma coisa errada. Mas se a gente, irmãos, a gente tem que perceber, fala, meu Deus, eu não posso viver assim, eu não posso viver dessa maneira, eu não posso viver fraco na fé, como diz Romanos 14, não, eu tenho que ter fé, não posso viver fraco, meu Deus, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que me levantar, e aonde a gente vai buscar cura? Em Jesus. Jesus me ajuda, Jesus me fortalece, Jesus me ajuda, porque nós somos crentes, irmãos, mas não Deus, nós somos filhos de Deus, mas não Deus. Então o crente cansa, o crente se fadiga, e ele precisa encontrar renovo na onde? Em Deus. Ele precisa buscar fortalecimento em quê? Em Deus. Se o crente não vigiar, o crente se perde, o crente se afasta do caminho, o crente toma a direção errada, o crente faz coisa errada. E o que o crente tem que fazer? Se eu tomei um caminho errado, Jesus, eu quero voltar, me mostra o caminho, me mostra a direção. Se eu fiz algo que desagradava a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor, me perdoa. Porque era a casa de Israel, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, vocês sabiam que Israel era para ser luz para os gentios? A Bíblia diz que era para Israel ser luz, e as nações iam vir até Israel e aceitar a Deus. Mas olha como que mudou. Olha como que mudou. Israel, que era para ser luz, não estava sendo luz. Agora Israel, que era para levar o Evangelho, agora Israel estava precisando receber o Evangelho. Eu vou trazer para nós.
A missão de pregar o evangelho para quem hoje? É para a igreja. É para nós. Mas já pensou nós, como igreja, que conhecemos a palavra, o povo escolhido de Deus, o povo chamado de Deus, não vem da gente estar levando o evangelho, nós está precisando ouvir a palavra de Deus para nós se converter? Já pensou, irmão? Tipo, mudou. Não veio da gente ser luz? Não. Nós está sendo trevas. Era isso que Israel estava sendo trevas. Aí eles que era para levar o evangelho, agora eles precisavam. Sabe, quem tinha, poderia, não estava fazendo. Se você pode, faça. Se Deus te condição, prega o evangelho. Se Deus trabalhou na sua vida, prega o evangelho. Meus irmãos, isso é maravilhoso quando aí você pode, irmão, falar do amor de Jesus, porque só o amor de Jesus salva, só o amor de Jesus cura, só o amor de Jesus liberta. Mas já pensou nós que temos o evangelho, não pregar o evangelho? Já pensou, meus irmãos? O povo que tinha a palavra, retia a palavra e poderia levar a palavra. Então, em nome de Jesus, não se afaste, não se desvia, não se perca, porque quando você está perdido, não veio de você ser luz, você vai precisar que a luz venha até você e te ilumine e fala: volta, volta, volta. Mas não é melhor a gente ser luz? Não é melhor a gente levar o evangelho? Não é melhor a gente levar a palavra? Não é melhor a gente pregar a palavra? É muito melhor. Então não se perca dentro da casa do Pai. Não seja a ovelha perdida da casa de Israel. Seja uma ovelha que já foi achada por Deus, uma ovelha que já foi achada pelo Senhor, uma ovelha que está na presença e na casa de Deus. Meus irmãos, uma das estratégias do inimigo é fazer a gente perder, não é fora da igreja, é dentro da igreja. Você sabia, às vezes o inimigo faz a gente se perder dentro da igreja. E às vezes a gente está na igreja, mas não estamos vivendo a igreja em nós. Então não vamos se perder, irmão, dentro da igreja e sendo povo de Deus, sendo um membro do corpo de Cristo. Não vamos se perder sendo um povo de Deus. Foi louvado aqui, irmãos. Que maravilha quando a gente fosse encontrar com Jesus. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Meus irmãos, você sabe com quem que a gente vai se encontrar? Com aquele que nos criou. Sabe com quem que a gente vai se encontrar? Com aquele que nos resgatou. Nós não vamos se encontrar com qualquer pessoa. Nós vamos se encontrar com o autor da nossa vida, com o criador da nossa vida. Nós vamos se encontrar com aquele que nos resgatou, que nos amou sem a gente merecer, sem a gente valer assim no sentido, não está praticando o que é certo. Ele nos amou, então a gente vai, irmão, se encontrar com Ele. Mas para a gente se encontrar com Ele, a gente não pode ser ovelha perdida, a gente tem que ser ovelha achada. E quem é a ovelha achada? Aquela que já foi falado que entra pela porta. Entendeu? E a porta é o quê? Aqui, ó. É estreita, não é larga não. Fiz assim, né? Você já não falei larga não. É estreita, irmãos. A porta é estreita. E no contexto de João 10, vai falar que a ovelha ouve a voz do pastor, mas não ouve a voz do estranho. Agora eu faço uma pergunta. Israel ouviu a voz do pastor? Eles procuraram outras portas. A porta da inveja, prenderam Jesus por inveja. A porta da religiosidade. A porta da retenção, porque eles retiam a palavra, nem entrava e nem deixava as pessoas entrar. Mas eles não entraram pela porta verdadeira que era Jesus. Por que eles não entraram pela porta? Porque quando Jesus veio e falou com eles, eles não entenderam que era o Cristo.
Eles não ouviram a voz do pastor, não ouviram a voz de Deus. Então, igreja do Senhor, vamos ouvir a voz do nosso pastor Jesus Cristo. Vamos entrar pela porta, porque Ele não quer você perdido, Ele quer você na presença dEle. Igreja do Senhor, que nós não estejamos perdidos dentro da casa do Pai. Era a casa de Israel. Vamos dizer assim, né, irmão? Vamos trazer hoje. Deus levantou discípulo para pegar para crente. Eles não eram crentes, que não criam, né? Vamos só dizer hoje. Sabe? É como se eu tivesse que ficar pregando para crente. E não é coisa assim, não é ensinar em outras coisas, tá, irmão? Porque a gente tem que ensinar um outro, doutrinar conforme a palavra de Deus. Não é pregar assim, você está perdido, você tem que aceitar Jesus, você tem que voltar para Ele. Já pensou? Mas eu digo, Israel não tinha que ter aceitado. Israel não tinha que ter aceitado, mas ia ter que acontecer isso. Bom, já pensou eu ficar falando com você, você falando comigo? Ô pastor, você precisa aceitar Jesus, pastor. Você precisa voltar para Ele de verdade, pastor. Você precisa, não é, irmãos? E nós na casa de Deus, todo dia. Todo dia. Uma vez eu preguei uma palavra, e eu lembro dessa palavra, irmão. Isso aí dói meu coração, e eu falo, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da gente. Porque não é porque a gente nasceu na igreja, irmão, que a gente é crente. Se a pessoa não aceitar Jesus, não se voltar para Jesus, não se converter, não nascer de novo, ela só está na igreja, mas não é crente, não é cristão, não nasceu de novo da água e do Espírito. E às vezes, o crente que nasce na igreja, aquele que já nasceu no berço evangélico, ele conhece tudo de culto, irmão, ele conhece, ele sabe como ler uma palavra de semeadura, sabe até pregar, sabe como funciona a ordem do culto, mas ele não tem temor, não sabe reverenciar. Aí eu lembro de Ófine e Finéias. Eles cresceram na igreja, irmão. Eles cresceram, mas nunca foram convertidos. Eles cresceram, mas nunca aceitaram a Deus de verdade. Nunca tiveram temor de Deus. Eles sabiam fazer tudo. No culto. Tinha até a chave da igreja, vamos dizer assim, né? Tinha acesso aos lugares. Mas não era convertido. Nasceram na igreja, mas não aceitaram o dono dela. Estava dentro da casa, mas estava perdido. Igreja do Senhor, Jesus não chamou a gente para ficar perdido dentro da casa dele. Jesus chamou a gente para ficar firme. Então, em nome de Jesus, vamos ser ovelhas, mas não perdidas, mas as ovelhas que foram achadas. E se eu e você estamos vendo uma ovelha perdida do nosso lado, vamos falar para ela, vou dizer algo para você, volta para Jesus, aceita Ele. Volta para Ele, aceita Ele, porque Ele está voltando. Ele vai buscar a igreja, e Ele não vai buscar a ovelha perdida, Ele vai buscar as ovelhas que foram achadas. Ele vai buscar as ovelhas que aceitou Ele, porque na volta dele, ou aceitou agora, porque na hora que Ele voltar não vai dar para aceitar de novo. Então aproveita agora. Irmão, porque o dia que Jesus vir na nuvem, ninguém vai saber a hora nem um dia. Não vai dar para não, agora eu te aceito, Jesus. Ele vai falar, larga de ser, não vai falar isso, né? Mas vai falar, larga de ser hipócrita, rapaz. Viveu a vida inteira aí que está achando que é assim. Irmão, você acha que é fácil entrar no céu? Se fosse fácil, nós não precisava renunciar, não precisava fazer nada. Jesus fez a parte dele, mas Ele não deixou da gente fazer a nossa. A parte de Deus, enviou Jesus, morreu por nós, perdoou o nosso pecado. Qual a nossa parte? Se perdoar, aceitar o perdão de Deus e viver para Deus. Então vamos andar com Jesus. Vamos andar na presença dEle. Vamos buscar a face dEle. Não vamos estar perdidos dentro da casa dEle. Mas vamos glorificar a Ele, vamos honrar a Ele, vamos bendizer a Ele, vamos anunciar a palavra dEle, vamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que odiados, ainda que maltratados, porque esse capítulo 10 é extenso, irmão.
E aqui Jesus falou, vocês vão pregar, mas vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Vai ter traição de irmão, vai trair o irmão. Bicho, Jesus fala uma lista aqui. Mas não temas. Não temas. E ele diz, mas também, aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, porque servir a Deus e pregar o Evangelho, nós estamos supostos a algumas coisas acontecer. E Jesus não enganou ninguém não, irmão. Jesus não enganou. Se vocês quiserem depois ler o capítulo 10 todos, Jesus não enganou, falou, vocês vão ser traídos, vocês vão ser entregues no sinédrio, vocês vão ser odiados, até os parentes de vocês vão querer o mal de vocês, até os irmãos vão entregar, o pai vai entregar o filho, tudo isso vai acontecer porque por amor ao meu nome. Mas aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. Mas aquele que me anunciar perante os homens, eu anunciarei perante o Pai. Teve uns discípulos que queriam seguir Jesus. Discípulo não, teve alguns que queriam seguir Jesus. Jesus falou, ó, vocês querem seguir eu? Então faz a conta. Faz a conta porque vai ter renúncia. Vai ter que ter renúncia. Aquele que não perder tudo por amor de mim, não é digno de mim. Vai ter que ter renúncia. Quando alguém vai fazer um edifício, vai fazer um prédio, Jesus falou, ele faz a conta antes. Então sabe o que Jesus está falando? Vê se você está disposto a sofrer por amor a mim. Vê se você está disposto a renunciar. Vê se você está disposto a passar por isso. Faz a conta antes. Teve alguns que quis seguir Jesus, irmão, depois que ele falou para fazer a conta. Falou, ó, porque nada, eu quero sofrer nada. Não quero padecer nada. Quero ficar pregando aí o povo dando pedrada, nada. Eu não quero sofrer por amor de Jesus, não. E nada, o jovem rico então, que eu tenho muito dinheiro, tenho muita riqueza. Quero não. Agora eu vou falar um negócio para mim e para você. Nós já fizemos a conta. Agora eu faço uma pergunta. Nós estamos dispostos a renunciar? Se nós não estamos dispostos a renunciar, nós não somos ovelhas. Nós não somos discípulos. Porque só é discípulo quem renuncia tudo por amor a Deus. Então, igreja, não era isso que eu ia pregar, não. Nós estamos terminando um ano de 2023. Vamos fazer a conta desse ano? Eu sei que não vai dar para você fazer tudo agora. Mas vamos... Eu não planejei nada disso, tá, irmãos? Não planejei nada. Vê o tanto que você renunciou. Agora também vê o tanto que você não renunciou. Agora, no ano de 2024, ou até hoje já começa hoje, né, irmão? Não posso ficar esperando no ano que vem para a gente começar. A gente tem que começar agora. Vê o que você está disposto a renunciar a partir de hoje. A partir de agora. Vê o que você está disposto a deixar. Eita, irmãos. Às vezes a gente quer ir longe, mas para ir longe, precisa ter renúncia. Né? Como que eu queria ser um apóstolo Paulo, né? Eu não falo isso, né? Nem que você fala isso, porque ele foi ele, nós somos nós. Mas como que queria ganhar almas, queria ganhar multidões, queria ganhar vidas. Está disposto a renunciar como ele? Está disposto a pisar na mesma pegada? Está disposto, igual ele falou para Timóteo, Timóteo, sofre comigo as aflições de Cristo, Timóteo. Está disposto a aprender com Ele? Está disposto a aprender com a palavra? Está disposto a aprender com Jesus? Meus irmãos, porque se a gente quer chegar longe, a gente tem que ter mais renúncia. Mas como que eu queria ser usado na palavra? Não lê um versículo por dia? Ah não, o Espírito Santo vai colocar tudo na minha mente. O Espírito Santo vai fazer você lembrar o que Jesus te ensinou. Ué, agora eu não leio a Bíblia, o Espírito Santo vai... Ah, rapaz. Não, mas eu queria louvar aqui. Estremecer a igreja.
Para que estremecer a igreja? Entendeu? Só se tiver algum propósito. Se Deus tiver algum propósito de Deus salvar uma alma, Ele pode fazer para colocar fé no coração daquela alma. Mas para dizer que louva bem? Mas eu digo, você está lendo Salmos? Você está buscando na palavra? Porque o louvor vem inspirado pela palavra. O louvor de Deus vem inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Como que eu quero compor louvor se eu não tenho intimidade com o autor? Não tem como, irmãos. Aí você fala, pastor, tem gente que nem ora direito, faz uma música. Faz uma música, mas não sei se Deus se agrada. Porque eu posso pregar, mas Deus não está se agradando. Você pode louvar e Deus não está se agradando. Porque não diz, muitos falaram em meu nome, fará isso, fará aí. Deus vai falar, não conheço vocês não, vocês não têm intimidade comigo. Entendeu, meus irmãos? Então que eu e você estejamos em intimidade com Deus. Que no ano 2024, se nós queremos chegar longe, ou a partir de hoje, que a renúncia seja maior. Se a gente não estiver disposto a renunciar, a gente não vai chegar longe. Olha o que eu vou falar, irmãos. Sabe aquelas horinhas no WhatsApp? Aquelas horinhas no computador, sabe? Aquelas horinhas lá que você fica vendo pegadinha, piadinha, ou fica vendo coisa que não... Você quer chegar longe? Vai ter que renunciar. Sabe, fica vendo coisa que não edifica. Fica vendo coisa que não trai, não alimenta a sua alma, não alimenta o seu espírito. Fica vendo coisa fofoca, contenda, briga, coisa de famosos. Onde você vai chegar? Pastor, se eu não dormir com o celular, eu não durmo. Então o celular está sendo um Deus. Se eu não olhar o celular, no dia eu morro. Então o celular é a sua vida. Pastor, se eu não ver o YouTube, o Instagram, o Facebook, se eu não ver num dia... Ai de mim, porque eu fico ansioso, eu fico perturbado. Então o sangue de Jesus tem poder. Você precisa de libertação hoje. Meus irmãos, eu consigo viver sem celular. Um dia eu fico sem um celular. Fico. Se você quiser levar meu celular, pode levar. Eu uso da minha esposa, estou brincando. Estou brincando. Mas irmãos, eu estou falando sério. Quem dorme aqui com o celular perto da cabeceira, ou perto, e acorda com o celular? Antes, vamos pôr assim, né? A gente vai dormir, o celular está ali do lado. Acorda, o celular está ali do lado. Qual que é a última coisa que a gente vê antes de dormir? O celular. E a hora que acorda, o celular. E aí, meus irmãos? Aí nessa, é o alarme. Será que é só o alarme? Aí vai ver quem mandou mensagem no WhatsApp. Aí você já entra e já vai meia hora ali. Essa meia hora já dá para você orar. Já dava para você orar. Se a gente soubesse, irmão, sabe o que nós faríamos? Quando a gente pode, a última coisa, antes de dormir que a gente falasse era com Deus. E a hora de acordar, a primeira pessoa que a gente falasse era com Deus. Como que a nossa vida não seria muito melhor? Como que as coisas não andariam muito mais? Como que as coisas não caminhariam muito mais na minha vida e na sua vida? Você está disposto a renunciar? Então vamos renunciar por amor a Cristo. Amém, meus irmãos? Eu amo vocês, tá bom? Não fica bravo comigo não. Porque dói em mim também. Eu não planejei nada disso não. Eu ia falar outra coisa. Eu ia falar para nós sair pregando o evangelho, que a gente vai ter que fazer isso em nome de Jesus. Mas fui falando isso aqui... Talvez possa ser que nós estamos perdidos, precisamos ser achados. Não precisamos ser achados. E o que nos traz de volta? O pastor Everton? Não, a palavra. Deus só usa o pastor Everton, mas a palavra é dele. Então é ele que traz de volta. Então vamos se voltar para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que você e eu sejamos fiéis a Cristo.
Que eu e você ganhando almas para o reino dele. Que eu e você sejamos ovelhas que estamos na porta de Cristo, na presença de Cristo. Que a nossa vida seja pautada e praticada na palavra de Deus. E que nós sejamos abençoados pela palavra de Deus. Porque quem entra pela porta acha pastagem. Vamos se colocar de pé? Senhor, tem misericórdia da gente, Pai. E não deixa a gente perdido, como estava perdido a casa de Israel, Pai. Não deixa a gente perdido como crente, como cristão, que ouve a palavra, que é explicada a palavra, que é pregada a palavra, que tem testemunho, que tem louvores, que tem pessoas que têm oportunidade. Não deixa a gente perdido dentro da sua casa, meu Senhor. Mas por favor, Pai, ajude nós a estar dentro da sua casa, mais achados, como pessoas verdadeiramente ovelhas do Senhor, que conhece a voz do pastor e que anda na voz do pastor, conforme a voz do pastor. E Senhor, meu Deus, tudo que a gente não renunciou, tudo que a gente não fez, nós sabemos, Pai, que tem a nossa parte, mas se a Tua graça não ajudar a gente não consegue. Então, por favor, nos dá força nas nossas fraquezas, nos dá força naquilo que nós não estávamos conseguindo, não estamos conseguindo renunciar, e ajude-nos a renunciar para que nós sejamos luz e ganhamos muitas almas para o Teu reino, Senhor. Meu Deus, ajude-nos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajude-nos a crescer, Pai, em unção, em poder, em sabedoria. Ajude-nos a crescer, como diz, em humildade, Pai. É beneficência. Ajude a gente a crescer naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, Senhor. Senhor, abençoa a nossa vida. Abençoa a sua igreja. Doutrina a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor. E já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.